Olá, amigos, vamos à nossa história de hoje. Bom, era uma vez um jovem casal recém-casado que era muito pobre e vivia de favor em um sítio. Um dia, o homem disse à esposa: Minha querida, eu vou me embora. Eu vou sair por aí, vou viajar para bem longe e procurar um emprego onde eu vou trabalhar muito e só voltar quando eu tiver condições de dar a você uma vida mais digna e mais confortável. Como isso pode demorar, eu só te peço que você me espere e seja fiel a mim. Eu também serei fiel a você. E assim eles se prometeram isso e no dia seguinte ele partiu. Andou muito, viajou muitos dias, até que ele chegou numa fazenda onde o fazendeiro estava precisando de um empregado, ele se ofereceu e foi aceito. Só que antes ele fez um pacto com o seu patrão. Eu peço que o senhor permita que eu trabalhe aqui o tempo que eu precisar e quando eu desejar ir embora, que o senhor me libere das minhas funções. Mas eu não quero que o senhor me pague. Eu quero que o senhor guarde o meu salário em uma poupança e quando eu precisar ir embora, então aí o senhor me dá o meu dinheiro e eu sigo o meu caminho. O velho patrão, então, concordou e ele começou a trabalhar. E ele trabalhou tanto, tanto, sem feriado, sem descanso e sem férias, durante 20 anos. Depois desse tempo, ele voltou ao patrão e disse: Agora eu gostaria que o senhor me pagasse e eu vou-me embora. O patrão disse: É justo. Nós, inclusive, fizemos um pacto, mas antes de eu lhe pagar, eu quero lhe fazer uma proposta, se você me permitir. Eu gostaria de lhe dar 3 conselhos. Se você aceitar os meus 3 conselhos, eu não lhe dou o seu dinheiro. Ou então, eu lhe dou o seu dinheiro e não lhe dou os 3 conselhos. Você escolhe, pensa e me dá a resposta. O homem então pensou durante 2 dias, voltou e disse: Eu quero os 3 conselhos. E o patrão disse: Veja bem, se eu lhe der os 3 conselhos, eu não lhe dou o seu dinheiro, tá certo? Ele disse: Eu quero os 3 conselhos. O patrão então disse: Primeiro conselho: nunca tome um atalho. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a vida. Segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. Terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, porque se essas decisões forem tomadas nessa hora, você pode se arrepender e ser tarde demais. Além disso, eu vou lhe dar 3 pães. 2 são para você comer durante a viagem, mas o terceiro é para você comer com a sua esposa. Eles então se despediram e o homem seguiu seu caminho. Caminhou muito tempo até que encontrou um andarilho e o andarilho perguntou: Onde é que você vai? Ele disse: Eu vou para muito longe ainda, uns 20 dias daqui. Ele disse: Mas esse caminho é muito longo, vai demorar muito. Tome esse atalho que você chega em poucos dias. Ele agradeceu e começou a pegar o atalho. Quando ele se lembrou do primeiro conselho, voltou todo o caminho e continuou pelo caminho correto. Uns dias depois, ele soube que aquele atalho levava a uma emboscada. Continuou então a caminhar até que ele, já muito cansado, chegou a uma hospedaria. Entrou, pagou a diária, tomou um banho e foi dormir. No meio da noite, ele acordou com um grito aterrorizante. Ele, então, muito assustado e curioso, ia abrir a porta quando ele se lembrou do segundo conselho. Voltou, deitou na sua cama e adormeceu. No dia seguinte, quando estava tomando o café da manhã, o hospedeiro lhe perguntou: Você não ouviu um grito durante a noite? Ele falou: Ouvi sim. E você não ficou curioso para saber o que era? Ele disse: Não, eu continuei deitado. Ele disse: Pois você é o primeiro hóspede que sai daqui com vida. Eu tenho um filho que tem problema de loucura e ele faz isso quando ele grita e faz isso durante a noite e o hóspede sai, ele o mata e enterra no jardim. Você é o único que vai sair daqui com vida, que não cedeu à curiosidade de abrir a porta para ver o que era. Ele então agradeceu e seguiu o seu caminho. Andou muitos dias, naquele seu caminho, até que finalmente ele avistou a sua casinha ali por entre as árvores e viu a sua esposa, a silhueta da sua mulher, mas viu ao seu lado um jovem. E ela passava a sua mão pelos cabelos do jovem.
Ele então foi tomado de um ódio e uma mágoa profunda, porque ela o havia traído. Ele já começou a caminhar com força em direção à casa, falou: vou matá-la, vou matar ela e o seu amante. Mas aí ele se lembrou do terceiro conselho e pensou: não, eu vou esperar até amanhã e amanhã então eu decido o que fazer. Na manhã seguinte, já mais com a cabeça fria, ele pensou: eu vou voltar a trabalhar com o meu patrão, mas antes eu vou até a minha esposa e dizer a ela que eu fui fiel durante todo esse tempo. E assim ele fez. Chegou na casa, bateu, ela abriu e quando ela o reconheceu, na mesma hora voou para o seu pescoço, encheu de beijos e abraços. E ele então, com os olhos cheios de lágrimas, tentava afastá-la, mas não conseguia, até que ele disse a ela: você me traiu, né? E eu fui fiel a você. Aí ela se afasta e diz: não, jamais, eu jamais o traí, eu fui sempre fiel. Ele diz: mas quem é então aquele jovem que eu vi aqui com você à tarde, na tarde de ontem? Aí ela diz: esse jovem é o nosso filho. Quando você se foi, eu estava grávida e não sabia. Então, esse jovem é o seu filho. Aí, muito emocionado, ele entra para conhecer o seu filho, aí o abraça, né? E eles então se sentam e ele começa a contar a sua história. A esposa vai fazer um café e ele então tira o pão que o seu patrão havia dado para compartilhar com a sua esposa, parte o pão e dentro do pão está todo o seu dinheiro. O dinheiro que era resultado do trabalho de 20 anos. E ele então agradece, todos eles então fazem uma oração de agradecimento e assim termina essa nossa história, que é também uma história de amor. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, seu comentário e nós nos vemos na próxima quinta-feira. Um beijinho, tchau, tchau.